Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Pleno. Seja muito bem-vindo a mais uma dica. Na dica de hoje é um ponto bastante importante para performance aí em Node, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre performance. Eu já comentei sobre esse assunto em um outro vídeo também, mas eu vou reforçar a importância desse item, desse cuidado que a gente pode ter aqui para poupar memória, tá? Então o que a gente pode fazer para consumir menos memória aí quando a gente está processando muitos dados, tá? Então eu vou mostrar um pitfall, né? Então que é uma armadilha que a gente tem, e depois eu vou mostrar como que a gente pode resolver isso. Bom, também fui um pouco inspirado aí numa mensagem que eu recebi do Gustavo Carvalho, tá? Então a gente estava discutindo sobre performance e acabei inspirando aqui para fazer esse vídeo e explicar um pouquinho melhor o porquê que seria interessante a gente cuidar dessa parte aí de performance, tá? Principalmente economizar memória e CPU aí quando a gente está processando grandes quantidades de dados com o Node. Bom, qual que é a ideia aqui? Imagina o seguinte, a gente tem aqui, eu baixei um arquivo aqui do Mocharu, né, com 1000 registros em CSV, e a gente quer processar esses arquivos. Então, eu vou criar aqui um outro arquivo, sem otimizar. Bem provável que aqui a gente não vai conseguir ver uma diferença muito grande, porque os arquivos são pequenos, tá? Mas vai dar para vocês entenderem aonde a gente quer chegar. Então, imagina o seguinte, const fs igual require fs. Então eu vou abrir aqui o file system, né? Então estou carregando o file system para eu conseguir manipular esse arquivo mais facilmente. Então vou manipular esse arquivo no disco. O que mais que eu vou fazer? Const contents, vamos ver aqui. Faz tempo que eu não leio um arquivo, mas read file. Read file, beleza. Então, ó, vou pegar aqui o data.csv e aqui eu vou ter error e contents. Na verdade, o contents vai ficar aqui dentro, né? Deixa eu só tirar aqui. Então, uma das maneiras que a gente tem de ler o arquivo seria essa, né? Então, posso escrever aqui o contents, node sem otimizar. E aí eu preciso converter aqui também para toString. E aí eu consigo ver os 1000 nomes aqui. Uma outra abordagem, né, que a gente poderia fazer é o seguinte, const lines é igual contents.toString.split, e aí eu quebro na nova linha, e aí depois eu consigo dar um console em lines aqui. Então, se eu rodar novamente, a gente vai ver que agora está no vetor. E aí eu consigo continuar fazendo isso, né? Então posso vir lines.forEach, e aí eu venho aqui line console.log line.split, e aí eu quebro, ele está com ponto e vírgula ou com vírgula? Deixa eu ver aqui, com vírgula. Na vírgula, e aí eu tenho os meus registros quebrados, né? Então, se eu rodar novamente, olha lá, tá todo certinho aqui. Qual que é o grande problema aqui agora? Imagina o seguinte, que eu pegue e ao invés de definir dessa forma, eu faço o seguinte, vou pular uma linha aqui e vou pular uma linha aqui. Então, ao invés de eu colocar dessa forma, a gente vai fazer o seguinte. Imagine que eu estou salvando essa linha no banco de dados, tá? Então, não vou processar ela mais aqui, mas eu vou salvar essa linha no banco de dados. Então, o primeiro erro que a gente pode cometer é o seguinte, chamar uma função que simplesmente vai fazer essa operação, mas a gente não se preocupa muito se ela retornou ou não. Então, olha só, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos supor, const save db, qual que é o registro, né, o record que eu quero salvar, record, e aí eu tenho uma função aqui que vai fazer efetivamente esse salvamento, vai salvar no banco de dados. Para simular isso, set timeout, e aí o que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer isso aqui retornar uma nova promise, return new promise, resolve reject. E aí o seguinte, set timeout, a gente vai resolver a função, tá? Então resolve aqui, e qual que vai ser um outro detalhe que a gente vai fazer? A gente vai fazer ele dar um resolve em math.random vezes 4, tá? Então
até 4 segundos. E math.sale para a gente arredondar o valor. Tá? Então, ele vai retornar sempre esse cara aqui em até 4 segundos. Tá? Então, tem hora que esse SaveDB vai ser mais rápido, tem hora que esse SaveDB vai ser mais lento, tem hora que esse SaveDB vai ser mais rápido, tem hora que esse SaveDB vai ser mais lento. E aí o que vai acontecer? Ó? Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, SaveDB, e aí eu vou salvar, vamos colocar aqui line, e aí .den, e aqui eu vou fazer uma arrow function console.log. Vamos pensar aqui como que a gente pode fazer. Vou fazer um negocinho aqui só para a gente ter uma ideia de qual registro que é. I e vou colocar o I. Não, se eu fizer isso aqui, o I vai travar. Pera aí, deixa eu pensar aqui, como que a gente pode fazer. Não, já sei. Eu tenho um índice aqui. Posso fazer isso aqui, ó. O I pode ser isso aqui. Então, olha só, a gente tem o I aqui, tá? O for each aqui, na verdade, a linha é a linha mesmo e o I é o índice dele. Então vai mostrar 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Vamos fazer um teste aqui agora para ver o que vai sair. Para 1000 registros ainda está meio rápido, né? Vamos deixar mais lento isso aqui ainda. Então, 4 não. Na verdade aqui tem que ser 4000, né? Eu esqueci desse detalhe. Ficou com 4 milissegundos. Então, olha só, vários registros aqui sendo retornados, ele já ficou um pouco mais lento. E perceba o seguinte, está tudo fora de ordem, tá? Qual que é o problema aqui agora? Vamos supor que ele demore um pouco mais. Então, sei lá, vamos demorar 80 segundos aqui. O que vai acontecer nesse cenário? A gente está empilhando de forma gigantesca esse código, tá? Então, ele está sendo empilhado, ele está gastando muita memória. Por quê? A gente carregou todos os registros de memória, eu fiz um split, e depois eu mandei salvar tudo de uma vez, e o banco está tendo que lidar com esse monte de requisição ao mesmo tempo. Então isso aqui é a saída do banco retornando para a gente a cada hora um registro, né? Então ele tá afogado ali para resolver essas requisições. Qual que é a maneira ideal da gente fazer isso? A gente deixar que esses dados passem pelo aplicativo, a gente resolve o que tem que resolver e vai para o próximo. Passa no aplicativo, resolve o que tem que resolver, vai para o próximo. Passa no aplicativo, resolve o que tem que resolver, vamos para o próximo. Como que a gente pode fazer isso? Aqui também está exagerado, né? Mas só para vocês terem uma ideia, se a gente levar isso aqui para 1 milhão, né? Então para 1 milhão de registros, já começa a ficar bem complicado, tá? Então as chances da gente perder o controle sobre isso é muito grande, tá? Então, porque olha só, ele faz um funil, né? O banco de dados é o funil. Então, por mais que aquele vai terminar, a gente ainda tem a gente está garantindo ali, está tentando ter essa garantia de que tudo que foi empilhado vai dar certo, né? Mas pode acontecer de não ser verdadeiro, tá? Então a gente pode ter muito mais dados empilhados, inclusive ter um estouro de pilha aqui, tá? Algumas versões do Node ainda, e dos engines, que a gente roda JavaScript, ainda tem esse problema, tá? Então a gente não pode fazer empilhar tanta coisa assim. Bom, mas vamos resolver isso aqui de uma maneira mais interessante. Então, o primeiro problema que a gente tem aqui, a gente jogou o arquivo inteiro em memória. Então imagina que esse arquivo tenha 100 megas. A gente já destruiu a máquina com esse tanto de coisa em memória. Outro ponto é simplesmente mandar para o banco um em seguida do outro, tá? Sem esperar o banco responder. Então a gente está gerando um overhead no banco. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos criar aqui um outro arquivo otimizado. E aí o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no shell. E yarn-add, a gente vai usar o fastSSV, tá? Então, que eu já mostrei para vocês aqui, e vai utilizar ele para fazer essa leitura. Então, olha só, no otimizado, o que a gente vai fazer? Const fs é igual a require fs. Porém, a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente. A gente vai criar agora um read string, tá? Então, a gente vai começar, aliás, a gente vai importar primeiro o fastSSV. Então, fastSSV. Opa, CSV. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar um read string, tá? Então a gente vai criar um string de entrada. Vamos colocar aqui entrada. É igual fs.create read string e aí vai ser data.csv. Então eu estou criando um read string aqui e com o csv string estou criando um outro string baseado no fastSSV
E aí que eu vou fazer csv.fromString, que é uma outra forma, um outro construtor que a gente tem, e aí eu coloco entrada. Para cada um, aliás, eu consigo colocar aqui também headers, igual a gente já fez antes. E aí depois, esse mesmo cara aqui, vamos dizer assim, ele tem um onData aqui. Tá? Então ele tem o mesmo onData e a gente consegue fazer o nosso console.log data aqui. Vamos testar se isso aqui tá ok. Node otimizado. Ó, legal. Então a gente processou e ele já saiu, terminou tudo. O que é bacana aqui agora? Imagine que a gente tem a mesma função de salvar aqui. Ó. Vou pegar ela aqui e vou voltar, colocar ela aqui no outro código. Então imagine o seguinte, qual que seria o caminho mais interessante para a gente fazer aqui um save DB? A gente passa os dados, porém, a gente fala o seguinte, olha, enquanto eu não terminar de resolver esse salvamento, vamos dizer assim, eu salvar esses dados aqui, enquanto eu não terminar esse processo, não me manda mais nada, porque eu não consigo fazer. E aí a gente tem uma opção que chama CSV, no caso aqui é um string.pause, mas nesse caso a gente vai utilizar como CSV string.pause. Então todo módulo ali que implementa string no Node, ele tem o pause e o resume, tá? Então ele consegue ser pausável, né? Ele consegue parar, então ele fala pro arquivo que está vindo do disco, ó, espera aí que eu estou resolvendo outra coisa, já que eu peço mais dados para você. Então ele não traz isso tudo para a memória, tá? Então essa é a grande vantagem de utilizar a string, tá? Então se a gente pegar um arquivo de 1 GB, por exemplo, para processar, ele vai processar somente aquele pedaço, digamos assim, aquela primeira parte ali, tá? Então, e aí à medida que a gente controla com pause e resume, a gente consegue deixar esse fluxo mais natural e de uma forma mais otimizada, não preciso tacar tudo na memória para processar. Então o que eu vou fazer? Primeiro, chegou dados novos, né? Então o FastCSV ele conseguiu reconhecer novos dados. Primeira coisa que a gente faz, pausa, tá? Então assim, pausa porque eu vou resolver o meu problema no banco de dados. Resolvi meu problema no banco de dados, o que eu vou fazer? Aí sim eu vou CSV string.resume. Então terminei de resolver e falo, olha, o string, agora você pode me mandar mais coisa. Quando eu falo isso, ele destrava, ele vai chamar de novo o data, aqui o onData. Aí ele chama o onData e fala, agora você espera, deixa eu processar esse cara, e aí a gente vai terminar de processar e fala, agora pode mandar mais. Aí ele manda mais, você fala, agora espera que eu vou processar isso aqui. Então a gente não vai criar um gargalo no banco e a gente não, vamos dizer assim, a gente não carrega tudo para a memória, então a gente não vai utilizar mais recursos do que a gente necessita para essa situação. Vamos rodar novamente aqui. E aí agora a gente vai perceber que ele vai rodar um por um, né? Então ele vai ficar bem mais lento, né? Provavelmente eu acertei um aqui bem lento. Na verdade eu não pus nada, né? Deixa eu fazer uma... Vamos colocar uma saída aqui. Console.log. Vamos colocar aqui data só para a gente saber que está saindo. Ah lá, então ele saiu primeiro. Então assim, ele vai esperar, tá? Então ele está lendo o arquivo do disco de maneira quase que sequencial, né? Então ele não vai gastar, ele não vai jogar tudo em memória para depois processar, tá? Então a gente acaba tendo mais ordem aí no nosso processamento, tá? Então deixa eu diminuir um pouco o tempo, ele vai ficar um pouco mais acelerado. Tá? Então isso fica muito melhor, a gente não vai sacrificar o banco de dados, tá? Colocando muita coisa ali, a gente não vai sacrificar o Node, o processo do Node com muito recurso para ser gerenciado. Pessoal, outro ponto que é interessante também, que é uma dica de otimização. Se você conseguir salvar em lotes, ao invés de salvar de 1 em 1, você pode criar uma lógica de que a cada 10 você salva. Tá? Então, importei 10, salvo os 10, pauso, né, o string e salvo os 10. Despauso o string, carrego mais 10, salvo esses 10 com o string pausado. Destravo o string e por aí vai. Então é bastante importante a gente saber utilizar o pause e o resume aqui, tá? Todos os módulos que implementam o padrão string no JavaScript implementam esses dois métodos, tá? Resume e pause. Tá? Então é bastante importante a gente saber utilizar e saber que é vantagem a gente fazer esse controle aí de string. Tá? Pessoal, essa foi a dica de hoje, tá? Então como que a gente pode gastar menos recursos aí quando a gente está processando dados ou processando grandes quantidades de dados no Node.
A grande questão aqui, às vezes você vai precisar fazer algo nesse sentido e tá tudo bem, tá? Então se você não precisa escalar tanto, meu arquivo tem 10 megas. Cara, sua máquina tem memória, tá tudo bem, tá? Então você não precisa fazer sempre otimizado, depende do problema, tá? Então, se o seu problema permite que você faça assim, tá tudo bem. Mas se você quer já ficar preparado aí para fazer um arquivo com 1 GB e processar esse arquivo sem exagerar aí no uso de recursos da sua máquina ou do seu servidor, a gente tem uma maneira melhor aqui de fazer. Bom, pessoal, é isso. Essa é a dica de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica no sininho para receber as nossas últimas novidades aí. Além disso, vai em facebook.com/devpleno, curte a gente lá, segue a gente lá, que a gente posta os conteúdos por lá também. A gente tá com o Instagram também, tá? Então a gente tem aí devpleno no Instagram, tá? Que a gente posta um pouquinho do backstage nosso aqui. Além disso, vai em devpleno.com, deixa seu e-mail lá, que a gente manda um resumo semanal aí para vocês com todos os conteúdos que rolaram aqui no canal e tudo que a gente tem de novidade, tá? Então, vale bastante a pena, você fica informado sobre tudo aí, tá joia? Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar com um amigo e eu vejo você num próximo. Até mais!